Olá, mais uma vez aqui estamos com o programa Intimidade com Deus, um programa da Igreja Batista Shekinah, que tem o seu templo à rua João Pereira da Silva, 411, bairro Camurugi. Nossos cultos todas as quintas-feiras, às 19h30. Aos domingos, às 9h da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, como tenho dito aqui, a maior escola do mundo, onde tem vaga para alunos de todas as idades. E à noite, às 19h30, culto de louvor e adoração a Deus. Você é nosso convidado, é nossa convidada a se fazer presente ali com a sua família. Podes ter certeza de que serás ricamente abençoado e abençoada. E ali você ouvirá a palavra de Deus e você vai lá receber o nosso abraço em o nome de Jesus. Nesta oportunidade eu quero compartilhar com você um versículo bíblico que está no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 18. Fala assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Repito, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu quero, nesta manhã, neste dia, ou na tarde, ou à noite que você ver este programa, você reflita sobre isso. Há uma coisa que Deus não pode fazer e que jamais fará. O que Deus não pode fazer? Você pode dizer assim: Deus não pode mentir, correto? Deus nunca vai mentir, Deus nunca vai falhar, porque Deus é Deus. Mas tem algo que Deus nunca fará, porque vai contra o seu próprio caráter, vai contra a sua própria pessoa, contra a sua própria essência. Então o que é que Deus não pode fazer? Se Deus não mente, se Deus não erra, se Deus não falha, se Deus é infalível, o que é que Deus não pode fazer? Esse versículo aqui, o Senhor Jesus nos responde a essa pergunta. Deus nunca salvará a pessoa que não quer ser salva. É isto que Deus não faz. Olhe bem, Jesus, quem nele crer, ou seja, você nesta oportunidade está ouvindo a palavra de Deus, está recebendo a palavra de Deus, a Bíblia está sendo anunciada a você, a Bíblia está dizendo nesta oportunidade a você que há um Salvador pessoal, que é Jesus Cristo, e que você precisa crer nele. A Bíblia diz assim, em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus é anunciada, ela entra nos nossos ouvidos, pela nossa audição, sobe a nossa mente ao nosso coração. E nós vamos reagir em função desta palavra que ouvimos, que recebemos. E o Espírito Santo trabalha esta palavra que nos leva a entendermos que somos pecadores, pois a Bíblia fala, não há um justo nenhum sequer, porque todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. A Bíblia também nos fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Também nos diz o mesmo texto lá em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Jesus fala, olha, quem nele crê, não é condenado. Preste atenção que o verbo está no presente, não é uma ação futura, não é uma ação passada. O tempo verbal está falando de hoje, de agora. Quem nele crê não é condenado, ou seja, é salvo, tem os seus pecados perdoados, passa a ter comunhão com Deus, passa a ter liberdade de orar a Deus, recebe diariamente o renovo de Deus sobre a sua vida, recebe diariamente a instrução do Espírito Santo de Deus. Mas preste atenção, é necessário crer hoje. Quem nele crê não é condenado, está salvo, tanto no tempo quanto da eternidade, do jugo do pecado, do jugo do inferno e do jugo da perdição de Satanás. Mas a Bíblia fala, mas quem não crê, preste atenção no tempo verbal, mas quem não crer já está condenado. Ou seja, meu amigo, minha amiga, agora neste momento, quando você recebe esta palavra, você toma uma opção, você toma uma decisão, ou você crê em Jesus e é salvo, ou você não crê, mas já sabendo da consequência do não crer, ou seja, já está condenado. Você não precisa esperar a experiência da morte para saber se o destino eterno é céu
ou se é inferno. Já está. E diz o texto, a causa, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esta é a causa que leva o homem ao inferno. Não crer em Jesus Cristo, não receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esta mensagem que nós temos que pregar como igreja, essa mensagem que nós recebemos do Senhor, de pregar até os confins da terra, que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador, que não há salvação em nenhum outro nome a não ser em Jesus. Eu sei que pode parecer a você uma palavra dura, uma palavra direta, objetiva, mas assim é o Evangelho. Você tem uma alma que é eterna, você tem uma alma que é eterna e que vai voltar para a eternidade. Essa nossa vida aqui ela é transitória, nós vamos voltar para a eternidade. Agora, para onde você vai? Não espere a morte. Não espere o momento da partida. Ah, só Deus sabe. Sim, somente Deus sabe quem salva ou não. Mas a Bíblia nos mostra as condições para sermos salvos. E é uma atitude que temos que tomar. É uma decisão que temos que tomar. Eu já tenho reiteradas vezes dito aqui, neste programa, que Cristo Jesus não é uma religião. Cristo Jesus é o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Ele é Deus Salvador. Cristo não é uma denominação religiosa. Cristo não é uma instituição religiosa. Ele é o Filho de Deus que passou pela cruz, mas que não podia ser retido pela cruz nem pela morte. Ele ressuscitou no terceiro dia. Para quê? Para ser o meu e o seu Salvador pessoal. Mas para isso, nós temos que tomar uma atitude de crer nele. De nele crer. E eu quero concluir essa reflexão em rápidas palavras, uma ilustração. Diz que um certo jovem se aproximou de um mestre, um filósofo, um homem muito sábio, e com um pequeno pássaro entre as mãos. Aproxima-se dele com um pequeno pássaro entre as mãos e faz uma pergunta: mestre, eu tenho aqui dentro das minhas mãos um pequeno pássaro. Agora eu gostaria de saber do senhor, este pássaro está vivo ou está morto? Aquele sábio, sem sequer olhar para os olhos daquele jovem, responde o seguinte: a vida deste pássaro depende de você. Aquele jovem então, mais incisivamente: como assim depende de mim? Aí o mestre então, olhando, fitando os olhos naquele jovem, disse: olha jovem, se eu disser que o pássaro está morto, você abre a mão e ele sai voando. E se eu disser que ele está vivo, você fecha as mãos e o mata. A vida depende de você. Eu digo a você nesta oportunidade: a tua vida é este pássaro que está entre as tuas mãos. Você pode dar este passo ao Senhor, que é a tua vida, ou não. Você pode escolher o caminho a seguir. Só depende de você. A tua salvação só depende de você. E a palavra foi entregue a você nesta oportunidade, está sendo pregada a você nesta oportunidade. Creia em Jesus Cristo, receba como o Senhor da sua vida e tenha diariamente sobre você as bênçãos do Senhor. Eu gostaria de orar com você nesta oportunidade. Fala assim: Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, eu entendi que eu sou pecador, eu entendi que eu não tenho certeza da minha salvação, mas que neste momento agora, sobre a tua palavra, que é a verdade, a Bíblia, a palavra do Senhor, é a palavra viva, e eu quero neste momento confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque está escrito: se com a minha boca confesso a Jesus, e em meu coração eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos, eu sou salvo, pois eu confesso agora como Senhor e Salvador da minha vida, e escreva o meu nome no livro da vida, e escreva com o precioso sangue de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.